Olá, tripulação, daqui o Comandante Dantas mais uma vez e sejam bem-vindos a este que é um dos vídeos mais aguardados deste canal. Afinal de contas, nós vamos tratar sobre uma das matérias mais relevantes para o aprendizado do curso de piloto privado, também do curso de comissário, tá? Então, uma matéria que envolve um pouquinho de navegação aérea, que basicamente, na verdade, a gente pode expandir por muitos outros conceitos. Eu estou falando, obviamente, vocês já estão vendo aí na tela, de operação angular, das operações angulares. Especificamente, nós vamos tratar delas voltadas para a aviação, obviamente, né? Estamos aqui dentro da aviação e é cá que vamos tratar. Pessoal, seguinte, primeira coisa, o que eu vou falar hoje são conceitos matemáticos, tá? Então, basicamente, essa aula nem é de aviação, essa aula é de matemática. Mas por que eu resolvi trazer ela para cá? Porque eu vi que a grande, assim, 95% do pessoal que não consegue acertar as questões é porque tem dificuldade na matemática e não no conceito da navegação. Mas, assim, estrondosamente, tá? Então, como tem muita coisa para a gente falar, se vocês quiserem eu divido numa segunda parte depois e falo da parte específica de aviação. Hoje vai ser diretamente matemática. Então já explode a curtida, ó, não esquece, antes de você expandir a tela aí, antes que a gente comece, já vai lá, deixa a curtida, é uma missão que eu tô te dando daí pra gente continuar e fazer a parte 2, fechou? Ó, vamos diretão então, sem demorar, para que a gente possa entender de onde vem e por que vem esse negócio. Operação angular, basicamente, é um tipo de operação matemática, é um cálculo matemático para tratar de quando a gente tem medições, tem que medir alguma coisa para corpos esféricos, né? Para um globo, no nosso caso, por exemplo, claramente para o globo terrestre. Então, quando eu falar de operação angular, eu estou falando de uma forma de medir ângulos. Por quê? Eu preciso medir, por exemplo, nessa bola aqui, ó. Como é que eu vou medir a distância dessa bola daqui, do topo da bola, até aqui? Tem como eu pegar uma régua e medir? Não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Medir o ângulo. O ângulo é que vai me dar ali uma referência de distância de um ponto até o outro. Então, eu medi daqui a aqui, deu 90 graus, deu 180 graus, deu 70 graus. Então, a gente vai medir sempre em ângulos, e isso é operação angular. Porque não tem como eu colocar uma régua, vou trazer aqui o globo terrestre. Como é que eu vou trazer uma régua e colocar uma régua, né, desde o Polo Norte até o Brasil, para medir? E eu não estou falando do planeta por questões de ser inviável, obviamente, não tem como pôr uma régua do Polo Norte até o Brasil, não. Mas pensa aqui, nesse desenho mesmo, ó, a minha régua alcançaria? Alcançaria. Só que, para essa régua entrar do Polo Norte até o Brasil, tem a curva. Como é que eu faço? Só se a régua curvar. E aí eu quebro a régua, distorço a régua. Enfim, não dá certo tentar medir coisas esféricas com as unidades do nosso dia a dia, com o mais básico, né, as unidades métricas, digamos assim. Então, a operação angular trata do cálculo baseado em ângulos. E eu trouxe uns dados interessantes para vocês. Ó, aqui sim eu já consigo medir a distância daqui até aqui. Aqui é o nosso famoso compasso, né? Medir, abrir um ângulo, aí se eu medir esse ângulo eu consigo ter uma referência angular. E é por isso, partindo daqui, que existe a operação angular. Eu trouxe um dado de curiosidade para vocês, que é o seguinte: é óbvio, o máximo valor angular, uma esfera, se eu der uma volta completa, são 360 graus, isso todo mundo sabe. Aí eu peguei essa no Google, tá? Só para fazer um pouquinho de sentido na cabeça de vocês. A circunferência da Terra, se eu der uma volta completa na Terra ali, considerando, obviamente, as suas distorções e tudo, fazendo alguns arredondamentos, nós temos aproximadamente 40 mil quilômetros, que passando para milha náutica, que é a unidade de medida náutica que a gente usa na aviação, dá mais ou menos 21.600 milhas náuticas de distância. Essa é a circunferência do globo terrestre, tá? Isso quer dizer que os 360 graus, que a Terra dá uma volta completa na Terra, um giro completo, eu vou ter, então, 21.600 milhas náuticas. Então, eu ousei fazer uma regra de 3, e olha que interessante, eu coloquei, então, cada grau vai dar quantas milhas náuticas? E essa aqui vocês já sabiam, especialmente se vocês já estudam. Se eu fizer essa regra de 3, 1 vezes 21.600 dividido por 360 vai dar x, que é 60, o que quer dizer que na circunferência da Terra,
cada grau de distância equivale a 60 milhas. E se você tem dificuldade com regra de 3, com entender o que eu fiz aqui nessa multiplicação cruzada, depois dividir por aqui, eu vou indicar você ir lá para um outro vídeo meu que tem aqui no canal, que é regra de 3 aplicada para aviação. Coloca no YouTube se você tem dificuldade em regra de 3 e entender essa multiplicação, que daí você precisa voltar mais um passo antes de chegar aqui. É outra aula, é outro procedimento que é muito importante para tudo que a gente faz na aviação. Então fica ligado daí, tá bom? Vale lembrar que, então, partindo desse contexto, cada 1 grau eu tenho, então, 60 milhas. E eu usei mais aqui para vocês poderem entender de fato o contexto. Essa aula vai focar nisso, tá? Olha só, 1 milha náutica, para você que está começando, são aproximadamente 1,852 quilômetros. Trazendo para a unidade métrica de novo, né? Porque milha náutica já é uma distância em superfície, tá? 1 milha náutica são 1,852 quilômetros. Então, quase 2 quilômetros. É uma unidade de distância na superfície maior que o quilômetro, usada para as grandes navegações. A milha náutica é a unidade que a gente usa como referência na aviação. Então, 1 milha náutica são 1,852 quilômetros. Como 1 grau são 60 milhas, eu posso dizer, então, que 1 grau são 111 quilômetros, né? Baseando, então, se eu pegar aqui 60 milhas, multiplicar por 1,852, então quer dizer que cada grauzinho desse que eu medi na esfera terrestre, 1 grau que eu medi aqui de arco de compasso aqui, ó, se eu medir 1 grau, já são 110 quilômetros aproximadamente, tá vendo? Ó? São aqui, ó, 111 quilômetros aproximadamente, tá? Isso é uma distância muito grande. Então, 1 grau é muita coisa. Em 1 grau de arco entendeu? Você está entendendo essa referência? 1 grau é a distância de ângulo da Terra, de um lugar até o outro. 1 grauzinho é como sair, para você ter uma ideia, de Natal e chegar quase em João Pessoa. Ou seja, é muito chão. Então, fica difícil falar que uma cidade está situada em tantos graus. Aí, essa aqui é a parte da navegação, né, que tem latitude, longitude, eu não vou falar isso hoje. Posso fazer isso numa segunda parte se vocês quiserem. Mas fica difícil falar que uma cidade está só em um determinado grau. Porque 1 grau é uma unidade muito grande, 1 grauzinho são 110 quilômetros, são 60 milhas náuticas. Então o que a gente faz? A gente vai quebrar isso para uma unidade menor. Qual é a unidade menor que o grau? É o minuto de arco, pessoal. O minuto de arco é uma unidade inferior ao grau, mas se referindo ainda à mesma coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 grau, por exemplo, né? Vamos exagerar, mas aqui eu teria 1 grau, e um pouquinho menos que isso seria os minutos de um arco de ângulo. Então, para medir menores distâncias, não me serve só o grau, preciso ser mais específico e entender sobre os minutos de arco. Eu deixei bem claro aqui no slide para vocês copiarem, para você não confundir isso com minuto de tempo, tá? Não tem nada a ver. Por que tem a ver? Por que tem o mesmo nome? Porque vem do mesmo princípio, porque a gente também mede o tempo por operação angular. A gente também mede o tempo em minutos, em segundos, em vez do grau, em horas. Mas também é o mesmo princípio de operação angular. E eu vou provar isso para vocês ao longo desta aula, tá? Então, só refazendo toda a ideia. O minuto de arco é uma unidade angular menor do que a unidade de grau. Para quê? Para que eu consiga ser mais específico. Para que eu não fale somente que Natal está a 5 graus ao sul da linha do Equador. Porque isso me daria uma margem de erro. Se eu falar que Natal está a 5 graus, o cara pode chegar em Natal, mas pode chegar lá perto de João Pessoa achando que está em Natal, e não está, está muito longe. Então eu preciso trazer isso para uma unidade menor. E essa unidade menor é 1 minuto de arco. E 1 grau equivale a 60 minutos de arco. Então, se eu juntar 60 minutinhos dessa unidade menor que é o arco, isso se transforma, então, em 1 grau. Tá? Esse é o segundo passo da nossa aula. Vamos dar uma lida no que eu escrevi para vocês aqui, ó. Afinal de contas, eu não escrevi à toa, né? Vamos tomar um café aqui para... Sem café, vocês sabem que eu não me comunico. Então, podemos medir menores distâncias de forma mais precisa a partir da unidade de minutos de arco.
sem precisar usar valores quebrados, para não falar 0,5 graus, 0,8 graus, 0,9 graus, a gente traz então para a unidade menor, que é um minuto. A distância entre Natal e São José Mipibu, nem sei se é assim que pronuncia, mas eu peguei aqui na carta dois aeroportos aqui, um era lá em São Gonçalo, né, perto de Natal ali, o aeroporto de Natal fica ali, e aqui o São José Mipibu é de 17 minutos de arco. O que isso quer dizer? É um pouquinho menos que 1 grau. 1 grau são 60 minutos, então é como se fosse 1/3 de 1 grau, 17 minutos. Porque eu teria 20, 40, 60 minutos. Então, 17, quase 20, quase 1/3 de 1 grau. Ou seja, andando na superfície, eu vou ter menos do que 60 milhas náuticas, porque 1 grau são 60 milhas náuticas, lembra? Mas aqui eu medi 17 minutos de arco de distância daqui até aqui. Então, quanto? Né? Essa é a pergunta. Bom, 1 grau são 60 milhas náuticas. Isso eu já expliquei para vocês, mostrei de onde veio. 1 grau, que eu andar na superfície da Terra, se eu estou angulando em 1 grau, isso dá 60 milhas náuticas, né? O grau, essa bolinha aqui, ó, é a medida de arco andando pelo planeta, né? Como eu disse para vocês, andando na curvatura da Terra. Convertendo para milha náutica, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo para a medida de distância andada na superfície. Então, eu estou pensando assim, em linha reta, andando aqui na vida real, andando em frente. Eu vou andando, vou fazendo esse grau sem ver, né? Mas, o que é essa representação? Aqui eu estou falando de um valor andado na curvatura da Terra, e aqui eu estou falando de um valor andado na superfície. A bem da verdade, são a mesma coisa, mas, enfim, de pontos de vista diferentes. Agora, a gente também disse agora há pouco que 1 grau são 60 minutos de arco. 1 grau são 60 minutos da unidade menor. E esse grau, bolinha, é uma medida de arco andada pelo planeta e o minuto também. Ou seja, aqui eu estou falando exatamente da mesma coisa, só que em unidades diferentes. É a mesma coisa de eu falar 1 hora ou 60 minutos. Estou falando da mesma coisa, estou falando de tempo. Só que um está numa unidade, a hora, o outro está em outra unidade, o minuto, né? Então, quando a gente fala em minuto de arco, eu estou falando em distância de ângulo na curvatura da Terra, andando pelo planeta. Só que observa esse padrão, então, aqui. Se 1 grau são 60 milhas e 1 grau são 60 minutos de arco, eu posso afirmar, então, que 60 minutos são 60 milhas. Já estou falando da mesma coisa, ó. 60 minutos são 60 milhas. O que quer dizer que na unidade de minuto para milha, a referência é de 1 para 1. Cada 1 minuto de arco equivale a 1 milha percorrida em linha reta sobre o solo. Tá? Então, memorizem isso. 1 minuto de arco equivale a 1 milha náutica de distância. Isso vai ser bem importante para a gente aí logo mais, tá bom? Dadas todas essas introduções, todos esses conceitos iniciais, a gente parte então para as contas de fato, para a operação angular de fato. Eu precisava apresentar para você o que é esse negócio de grau, o que é esse negócio de minuto, e ainda temos a unidade dos segundos de arco, que é a mesma coisa, tá? Mesma lógica. 1 minuto de arco, porque 1 minuto é 1 milha. 1 milha, como vocês já viram, é 1,852 quilômetros. É muita coisa. 1 milha, então, 1 minuto dá quase 2 quilômetros de distância. E se eu quiser ser mais específico, se eu quiser atravessar a rua andando alguns metros, eu vou estar em outro lugar. Então, aí eu tenho que usar, nesse caso, a unidade de segundos. E 1 minuto são 60 segundos, assim como vocês já sabem do relógio. Só que, de novo, isso aqui, quando tiver esse pauzinho, é arco de distância, distância em arco, andando. Embora o nome seja o mesmo do relógio, isso não tem nada a ver com tempo, tá? Pelo amor de Deus, isso é operação angular para distâncias angulares. Então, eu tenho as unidades grau, minuto e segundo, ok? Bom, vamos então exercitar esse negócio, e agora que entra a matemática que todo mundo tem problema. Por exemplo, na operação angular, a gente vai ter que falar assim, eu quero que você aprenda basicamente para aviação, que aí vai ser a aula número 2, se vocês bombarem esse vídeo, é para pausar o vídeo agora, ir lá no WhatsApp, mandar lá nos grupos de aviação, falar, olha, essa aula aqui resolve a nossa vida de piloto privado, resolve a nossa vida de comissário. Eu quero ver
Eu quero ver nos comentários aí quem veio de que lugar. Falou, compartilharam o seu vídeo lá, eu vim de tal lugar, tá? Eu quero só ficar vendo. Se for bom, eu faço a parte 2 dessa aula, que vai ser sobre a parte da navegação aérea e tudo mais. Vamos lá, latitude, longitude, aquilo lá. Bom, aqui, de novo, matemática. O que usa lá na navegação? Soma, diminuição, subtração e divisão. Multiplicação é uma operação angular que a gente não usa na aviação. Por causa de conceitos da navegação, a gente precisa saber distância, e para saber distância, ou eu vou ter que somar em alguns casos, ou eu vou ter que diminuir, e eu preciso saber a metade do caminho entre duas cidades. Então eu preciso saber a média, e para saber a média a gente divide. Então o que eu vou ensinar para vocês? Somar, diminuir e dividir. Você fala, puto, o Dantas quer me ensinar a somar, o Dantas acha que eu sou imbecil. Mas na verdade, eu também tinha dificuldade nisso aí, porque eu não estou falando de uma soma normal que você faz no dedo, eu estou falando de soma e diminuição e divisão angular. E isto exige que a gente relembre algumas regrinhas lá das épocas remotas de escola. Eu sei que muitos de vocês já fizeram escola há muito tempo, assim como eu, tá? Bom, vamos somar os ângulos. Então, eu dei dois ângulos aqui, 15 graus com 35 minutos, é o meu primeiro ângulo, 15 graus com 35 minutos, e o segundo ângulo é 28 graus com 20 minutos. Vamos somar? Qual que é a primeira regra, pessoal? Para somar, não importa quem eu coloque em cima ou embaixo. Põe uma coisinha na cabeça de vocês para facilitar a vida já, tá? Excluindo outras regras mais avançadas da matemática. Não existe na navegação e na operação angular valor negativo, não existe, e não existe na navegação aérea, na operação angular, valor quebrado. Então não pode dar 0 ponto alguma coisa, 1.3, isso não existe. Vai ser números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser número positivo, tá? Então, primeiro ponto. Para somar, tanto faz a ordem. Eu posso colocar o 28 em cima. Essa é uma convenção que eu faço, sempre pôr o maior em cima, mas tanto faz, tá? Para somar. E pôr o menor embaixo. Mas, de novo, tanto faz. Para somar, você faz do jeito que você quiser. Segunda regra. Vamos fazer a conta começando pela menor unidade. Qual é a menor unidade entre as que estão na tela? Os minutos. Então, você sempre vai começar trabalhando o lado do menor, da menor unidade. Porque já já a gente vai ter uns complicantes aí. Bom, vamos passar a régua então. 20 mais 35 é claro que dá 55, então 55 minutos. 28 com 15 dá 43 graus. 43 graus, 55 minutos. Essa é a soma entre esses dois caras. Ponto. Fácil? Fácil. Mais fácil que isso, só se a gente beber água de cabeça para baixo, né? Bom, não sei se era bem esse o ditado, mas tudo bem. Pessoal, até aqui, sem problemas. Só somei e ok. Mas eu quero mostrar para vocês as partes especiais, que é onde a galera se arrebenta toda. Por exemplo, inclusive aqui eu trouxe para vocês, antes disso, achei que a distância entre duas cidades é de 43 graus e 55 minutos. Quanto isso valeria em deslocamento, andando na superfície? Bastante, né? Porque 1 grau são 60 milhas. Então, imagina 43 graus. 43 graus vai dar milha pra caramba. Mas vamos ver, vamos fazer as contas. Vamos lá. Se 1 grau são 60 milhas, 43 graus vão ser x. Regrinha de 3, de novo, se você não sabe regra de 3, vai primeiro assistir a regra de 3, exercitar a regra de 3, depois você volta aqui. Aqui eu vou fazer o quê, pessoal? Multiplicar os números que estão cruzados e dividir pelo que sobrou. Então é basicamente 43 vezes 60 e dividir por 1. Isso vai me dar 2.580 milhas. 2.580 milhas. 43 graus equivalem a 2.580 milhas. Só que eu vou desprezar o coitado do minuto? Não vou, não posso. Ainda tem os minutinhos. A gente viu ali que é 1 para 1, né? Então, na parte de minuto, sendo 1 para 1, 55 minutos quer dizer 55 milhas. Então, eu somo essa bagaça toda. E esses 43 graus aí dariam 2.635 milhas em deslocamento na superfície terrestre. É muita milha, né? Se multiplicar por 1,8 lá vai dar quase 5.000 quilômetros, é muito chão. E para analisar, 45 graus é muito grau. Deixa eu voltar lá no comecinho onde a gente tem o desenho da Terra, para vocês darem uma olhada, ó. 45 graus, pessoal, seria
É lógico, vou usar de uma referência bem bestinha aqui, ó. Mas, ó, se eu sair do Polo Norte e vier até aqui, isso aqui são quantos graus? 90. 45 seria mais ou menos isso aqui. Olha quanto deslocamento é, ó. É como se fosse um quarto, né, de meia volta ali do planeta, né? Aqui eu teria meia volta vindo até aqui. Aqui seria metade da meia volta. E aqui seria um quarto. Ou seja, estou andando muito no planeta. Entendeu? Então, pessoal, é claro que 45 graus, no nosso caso aqui era 43, né? Deixa eu voltar aqui, ó. 43 graus é muito chão que eu vou percorrer andando pelo planeta, tá? Então, converti isso aí. Em alguns exercícios vocês vão precisar converter a operação angular para distância, então já fica a dica de como faz, tá? É só partir da referência que você tem que ter na sua cabeça. 1 grau são 60 milhas, aí você soma mais os minutos. Geralmente a gente não trabalha com segundos para esse tipo de conta, porque daí já fica menos que 1 milha, é desprezível na prática, né? Então não tem muito problema não. Vamos agora executar então as coisinhas especiais que a matemática nos reserva. Vamos somar os ângulos. O que eu fiz? É quase a mesma coisa, só que eu fiz um negocinho aqui, ó, de propósito, que foi, ó, observa como eu estou usando ainda o mesmo ponto, só que aqui eu aumentei um teco. Aqui estava 20, agora eu aumentei para 40. É para somar. Se você quiser, faça aí para mim e tenta, põe um pause aí, dá um pause. Quando você dá o pause, eu tomo um café. Que agora a gente volta e resolve. Pessoal, qual é essa coisinha a mais, essas coisinhas especiais que a matemática nos reserva? Algumas regrinhas para respeitar a teoria. Por exemplo, nesse caso, eu mudei pouca coisa, mas se eu somasse 28 e 40 com 15 e 35, eu ia dar 40 com 35, 75, certo? 28 com 15 dá 43 graus. Só que, peraí, isso aqui tá certo? Não tá certo. Por quê? Porque na unidade minuto, assim como na unidade segundo, assim como nas unidades de tempo, minuto e segundo, o limite é de 60. Então, se algo dá mais que 60 em minutos ou em segundos, estourou o limite. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso tirar esse excesso, porque 60 é um inteiro da unidade de grau aqui, ó. Ou, se fosse 60 segundos, seria um inteiro da unidade de minutos. Então, preciso tirar esse inteiro daqui para não deixar esse negócio mal escrito, para que seja mal interpretado. 60 minutos são 1 grau. Então, eu tiro esses 60 minutos, que são todo 1 grau, e jogo ele para cá. E agora sim, eu fico, então, tirando 60 de 75, me sobra 15. E esse 1 grau se soma com 43 para 44. Então, 44 graus e 15. Numericamente falando, isto aqui ou isto aqui dá no mesmo. Só que baseado na teoria angular, isso aqui, esse de cima aqui está errado, é um valor errado, então não posso deixar ele, tá? Calma, então eu até trouxe aqui, antes de você ficar louco de vez, antes de você ficar doido, quer ver uma situação onde você vai usar isso no seu dia a dia e nem percebe? Se eu falar, olha, agora são 16h55, que horas vão ser daqui a 10 minutos? Melhor, que horas vão ser daqui a 15 minutos? Melhorei aqui, ó, 15 minutos. Melhor que 10 minutos. Que horas vão ser daqui a 15 minutos? Ó, presta atenção. Agora são 16h55. Eu falo, ó, daqui a 15 minutos você me chama. Que horas você vai me chamar? Você vai me chamar às 16h70 ou às 17h10? Pô, você vai falar, o Dantas tá louco, né? Não existe 16h70. Mas tá vendo como isso tá dentro da nossa cabeça sem a gente saber, no dia a dia? E aí, como é que você vai me falar, então, que era 43h75? Olha como é a mesma lógica que você faz se eu jogasse isso aqui na forma de conta. 16h55 é o horário. Mais 15 minutos. 15 minutos, 0 horas e 15 minutos. 55 com 15 dá 70. 16 com 0 dá 16. Só que existe isso aqui? Não existe. Deu 16 horas e 70 minutos. Não existe essa hora, porque a gente sabe que a hora e o minuto, a hora não, mas o minuto e o segundo, ele só vai até 60. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o excesso do 60, igualmente eu fiz ali atrás. Tirando menos 60 sobra 10, e aqui eu elevei 1 hora para a próxima hora. Então, claramente, são 17 horas e 10 da próxima. Tá vendo? É a mesma
coisa. Às vezes a gente fica filosofando na nossa cabeça e achando que é um negócio de outro mundo, mas isso você usa o tempo todo, a vida inteira, o dia todo, entendeu? Então, basicamente, isto é um pouco de operação angular no que tange somar, uma das operações. Fechou? Bom, vamos então tentar diminuir. Eu vou trazer algumas regras de diminuição para vocês então agora. Primeiro, lembra que eu falei uma já para trás. Não posso ter valor negativo. Portanto, não podendo ter valor negativo, agora já é regra. Eu preciso, na hora que eu organizar a minha conta, colocar o maior valor em cima. Quem é maior? 28,40 ou 15,35? A unidade maior é o que manda. Então, 28 é um número inteiro muito maior do que o número 15, então preciso colocar ele em cima, tá? E aí, agora é só executar sem erro, sem neura. 40 menos 35 vai me dar 5, 28 menos 15 vai me dar 13. 13 graus com 5 minutos, isto é a diminuição, a subtração entre esses dois ângulos. Tem casinhos especiais da matemática? Tem. Mantive praticamente os mesmos valores, só que vamos ver agora. Aqui eu tenho agora 15,55 com 28,40. Quem é maior? 28 é um número maior do que 15, então eu vou organizar o 28 lá para cima, tá? Vou organizar, só que agora, olha lá, ó. Eu vou sempre começar pela menor unidade. Aqui isso já vai fazer a diferença. Tem como eu tirar 55 minutos de 40 minutos que tinha? Não tem. Se eu fizer na calculadora 40 menos 55, daria um valor negativo. Opa, não dá. Não posso trabalhar valor negativo. O que eu vou fazer? O que a tia da escola chamava de pegar emprestado. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar 1 grau desses 28 graus que tinham aqui, eu vou pegar 1 grauzinho emprestado. Então, vou tirar 1 grau desses 28 e, portanto, o 28 para de ser 28 e passa a ser 27. E daí, esse 1 grau vai ser transmitido lá para a unidade dos minutos. Só que 1 grau são 60 minutos, então ele é transmitido como 60 minutos. Essas unidades são diferentes, eu não posso misturar elas no mesmo barco. Grau de um lado, minuto do outro. Então, se esse grau vai transitar no meio do caminho, ele aprende a virar minuto ali. Então, ele vai para lá como minuto. Só que já tinha 40 e chegou 60 para ajudar esses caras aí. Então, agora eu totalizo 100 minutos nesse meu exemplo daquele lado ali. 60 que foi, 40 que já tinha. 100, agora sim, eu posso tirar 55 minutos de 100 minutos? Eu posso. 100 minutos menos 55 vai me dar 45 minutos. E agora, 27 minutos menos os 15 minutos vai me dar 12 graus e 45 minutos. Esta foi a minha conta de diminuição, de subtração. Tudo bem? Então, aqui a gente fez um caso especial, assim como eu fiz o caso especial somando, que é quando explode 60, aqui eu tenho a possibilidade de não ter como fazer a subtração, então tem que pegar um emprestado do grau e a conta se transita ali entre unidades. Fechou, pessoal? Bom, vamos tentar, então, fazer um pouquinho mais complexo. Eu quero que você diminua esses ângulos para mim. Agora, para sacanear, eu coloquei graus, minutos e segundos. Então, diminua para a gente aí. Pega o papelzinho, pausa a aula. Se você não pausar a aula e tentar fazer, não é para ver a resolução sem tentar fazer. Senão, eu vou te jogar uma praga, a sua internet vai cair, só vai voltar amanhã de manhã. Tá bom? Então, faça aí. Diminua esses ângulos, você aperta o botãozinho, então pauzinho, você aperta, eu espero. Enquanto você aperta, eu espero aqui, você vai fazer esta operação angular de diminuição para treinar se você de fato entendeu. Tenta aí, daqui a pouquinho, assim que você despausar, você me liberar, eu volto com o resultado. Bom, então agora que você pausou, e assim eu espero, senão, ó, sua internet vai cair agora, o vídeo vai travar e só vai abrir amanhã, já falei, né? Então eu espero que, se você está vendo aqui, é porque você pausou e tentou fazer. Vamos para o gabarito desta questão. Aqui eu vou armar, sempre colocando o maior em cima, nesse caso o maior é realmente o meu ponto alfa, então não mudou na estrutura que estava escrita, né? Sempre põe o maior em cima, 10 é maior que 7, então é ele que vai em cima. E aí, vamos passo a passo. Tem como tirar 41 segundos de 40? Não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar em
emprestado. Então, o que vai acontecer? O meu 35 vira 34, tirei 1 minuto, e esse minuto, ao transitar para o segundo, ele vai como 60. Afinal de contas, 1 minuto são 60 segundos. 60 de lá com 40 que já tinha, agora eu totalizo 100, coincidiu de ser igual àquela outra lá. E agora 100 menos 41, 59 segundos. Me sobraram 34 agora aqui no meio, para que eu tire disto 40. Tem como tirar 40 de 34? Não, não tem como tirar 40 de 34. Então, o que eu faço? Mais uma vez, eu vou ter que pegar emprestado agora do grau. Eu peguei 1 grau, portanto, esses 10 viraram 9 graus, porque ele mandou 1 para emprestar para cá. 34, que eu já tinha, com 60, que foram 1 grau na forma de minutos agora, 94. Agora sim, 94 menos 40 vai me dar, então, um total de 54 minutos. E agora, 9 graus menos 7 vai me dar 2 graus, 54 minutos e 59 segundos. E aí, acertou? Deixa no comentário aí se você acertou essa continha pra gente. Valeu? E aí, pessoal, agora a gente vai exercitar as divisões. Vamos dividir ângulos por 2, tá? Porque é o que a gente vai usar na navegação aérea. Pessoal, acabou que furou um slide aqui, já está a conta armada, mas vocês lembram que dividir por 2 não pode ser na calculadora, tá, pessoal? Você não pode tentar fazer isso aqui na calculadora. Calculadoras científicas fazem essa operação. E é por esse motivo que calculadoras científicas estão banidas da prova da ANAC. Só pode levar calculadoras simples das 4 operações. E aí você precisa, então, armar sua continha aqui. Você só vai poder fazer, no máximo, as divisões, tá? 10 graus e 30. Vamos dividir por 2? 30, sempre começando pelo menor. 30 dividido por 2 dá 15. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 5 graus e 15. Esse foi o nosso primeiro exemplo de uma divisão por 2. De boa, né? Vamos começar a criar os complicadores. Aqui agora ferrou. Por quê? 10 graus, 45 minutos. Opa, eu tenho um número ímpar. Se você está ligado na matemática, você sabe que quando a gente divide um número ímpar por 2, dá um número quebrado. O que isso quer dizer? Que se eu dividir o número 45 pelo número 2, eu vou obter na calculadora 22,5. E agora, o que eu faço, Dantas? Que esse 22,5 eu escrevo ele ali? Não, senhor. Você vai pensar o seguinte: 22 é a unidade inteira, é o número inteiro, concorda? Então, esta é a unidade inteira. Que unidade nós estamos falando aqui? Minuto. Então, são 22 minutos e esse meio, metade de 1 minuto. Então, qual a interpretação que você tem que ter? 22 minutos, e qual que é a unidade menor que o minuto? O segundo. E quanto que é metade de 1 minuto em segundos? 30 segundos. Então, 22,5 é o mesmo que dizer 22 minutos com 30 segundos. E aí aqui faltou fazer 10 dividido por 2, 5 graus, e agora eu achei, então, a divisão de 10 e 45 por 2. Conseguiu entender? Se não entendeu, volta, rebobina, como dizia lá na minha época, e assiste de novo o que eu falei aí, porque unidades inteiras é o que a gente trabalha na operação angular. Na calculadora, ela vai quebrar. Então, esse 0,5 é 0,5 minutos. 0,5 minutos é o mesmo que 30 segundos. É meio minuto. Meio minuto tem 30 segundos. No tempo, isso acontece também, né? Na unidade de tempo. Beleza? Vamos fazer mais um. O que eu fiz agora para vocês é o grau é que é ímpar. Vamos ver o que acontece nessa situação? Se você quiser ir fazendo na minha frente, tudo bem. O grau é ímpar aqui. E agora? O que vai acontecer? Sem estresse, vai continuar como se nada, plena, como se nada tivesse acontecendo. 30 dividido por 2 vai dar 15. 25 graus dividido por 2. Se você faz 25 dividido por 2, vai obter na calculadora 12 graus e meio, 12,5 graus. Lembra o que a gente faz? 12 é o valor inteiro. Então, 12 graus eu coloco aqui. E esse 0,5, eu desprezo ele? De jeito nenhum. O que é 0,5? É meio grau. Metade de 1 grau são 30 minutos. Então, tem que somar ele aos minutos que eu já tinha. Então, vai ficar, ó,
30 minutos, que somados aos 15 vai me totalizar 12 graus e 45 minutos, ok? Esse 0,5 foi transformado em minutos para que ele possa ser adicionado aos minutos da minha conta. E quer ver a prova disso acontecer? Se você não está convencido, eu não pedi para você dividir 25 graus e meio por 2, isso quer dizer que eu criei duas metades. Isso quer dizer que se eu somar o 12,45 duas vezes, ele tem que dar isso. Vamos somar? 12,45 com 12,45. Aí voltamos para a soma, só para tirar a prova. 45 com 45 é 90, concorda? Do futebol, 2 tempos de 45 dá 90 minutos, né? Olha lá, 90 minutos. Só que 90 minutos, posso falar 90 minutos? Não posso. Esse 90 minutos estourou o máximo de minutos, que é 60. Logo, esse 60 vai para lá como um grau inteiro e é excluído dos 90. Então, 90 menos 60, me sobra 30, e aí 24 mais entrou 1, 25. Olha lá, tirei a prova para vocês. Matemática é linda, né, pessoal? Então, tá aí a prova das divisões dessas nossas operações angulares. Fechou, pessoal? Então, esta foi a nossa aula de operação angular. Eu vou deixar aqui abaixo uma lista para você fazer, mas, de novo, você vai ter que, para conseguir fazer o download, tá abaixo o download, mas você vai clicar lá e só vai liberar o download se você compartilhar esse vídeo no grupo de WhatsApp com seus amigos, com o seu grupo de aviação da escola, de onde você quiser. Ó, aprende ângulo aí, que você fica me azucrinando para te ensinar, aprende aí com o Dantas aí, já aproveita, vai lá no Instagram do Dantas e segue lá que a gente está na busca dos 15 mil seguidores no Instagram, tá bom? Então ajude-nos. Eu trago a parte, porque aqui eu só ensinei a matemática. E agora, como é que eu aplico isso na aviação? Aí tem que saber o que é latitude, o que é longitude, o que é diferença de latitude, diferença de longitude, latitude média, para achar dividido por 2, longitude média, colatitude, antimeridiano, tudo isso da aviação utiliza esse princípio de operação angular. Daí você só precisa saber a teoria de o que é cada coisa para poder aplicar a operação angular, e aí, baseado nisso, a gente acha a distância entre dois pontos, para onde vai um lugar ou outro, enfim, aí é toda a parte da navegação que entra, que é o que está faltando, além disso que eu falei. Essa nossa aula foi sobre as continhas. Eu vou deixar uma lista com gabarito aí abaixo e fica a seu critério, então, fazer essa lista. Mas, de novo, eu quero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para ter muita curtida, explode a curtida, compartilha, só assim vai liberar o download, tá bom? Se não, a hora que você clicar no download, em vez de liberar o download, vai explodir seu mouse aí para você aprender a compartilhar o vídeo antes. Brincadeiras à parte, pessoal, qualquer dúvida, deixem nos comentários, eu sempre tento responder todo mundo, exceto nos virais, né? Tem alguns virais, graças a Deus, no canal aí, que passaram de 50 mil visualizações aí não consigo responder todo mundo. Mas, dúvidas gerais, eu sempre tô vendo aí, qualquer coisa deixa pra gente o feedback, é super, super importante, e de repente eu posso trazer a parte número 2 para vocês, falando isso aqui aplicado de fato, né, para aviação, como é que eu acho uma colatitude. Colatitude é quanto falta para 90, então você tem que saber a definição para saber aplicar a operação angular. Nós vamos fazer 90 menos aquilo. Então, basicamente, é só treinar que você vai chegar lá, tá bom? Te desejo bastante sorte, vou ficando por aqui, daqui o Comandante Dantas, na escuta. É 3, continue a posição, 3, 1, 4 graus, 02, 9, autorizado pouso na direita.